Nós estamos aqui no canal da Barra da Lagoa com o Davi e a Madalena, que ajudam a desenvolver os produtos da Sol na linha de kites. E eles vão estar dando uma demonstração da utilização do equipamento, né, a utilização correta e segura do equipamento. Estamos aqui nesse paraíso para falar um pouco de uma coisa que é uma prática de prazer dentro desse paraíso, mas um negócio que envolve bastante risco também, e nós vamos estar falando desses riscos envolvidos, principalmente para terceiros, para quem não está nem sabendo o que se passa. Você está brincando com a tua pipa e todo mundo acha que de repente não é um brinquedo inofensivo, e ele tem linhas que cortam o céu a alta velocidade, linhas de altíssima resistência e que podem até cortar profundamente uma pessoa que esteja no caminho, causando um acidente muito ruim, ou também podem causar um problema para quem se utiliza da pipa num dia onde o vento esteja muito forte e a pessoa não esteja com prática de uso daquela pipa, ou aquela pipa está superdimensionada para aquele dia. Então esse cara tem que passar por uma escola, passar por uma instrução, entender um pouquinho de meteorologia. A gente recomenda que esse vídeo não seja um instrumento único para a instrução de um piloto. Uma escola, um instrutor, um piloto mais experiente é absolutamente necessário e recomendável para que se use muito bem um kitesurf e que se evite passar por vexames ou incidentes ou até coisas piores, como se machucar ou machucar outras pessoas que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Então é de muita responsabilidade. Então a gente só está mostrando como fazer, demonstrando como se usam, como se deve usar os produtos da Sol e outras pipas também, como um procedimento a ser utilizado, não necessariamente um manual único que vai te fazer andar sozinho com isso. A gente recomenda mesmo a procura de um instrutor, a procura de uma das escolas credenciadas que estão trabalhando com os produtos de kitesurf e em especial as pipas do tipo foil, que são as que a Sol atualmente produz. São pipas eficientíssimas, com grau de manobrabilidade muito grande, mas que demandam sim um treinamento, um conhecimento prévio, né? Então que isso é insubstituível. A prática correta do kite, seja ele com surf ou com qualquer outra modalidade, começa um pouco antes de você chegar no local do vento, onde você vai abrir a pipa. Na verdade, o Davi e a Madalena estão mostrando que os cuidados estão já na dobragem do equipamento, para que você chegue no ponto de uso e esteja com ele pronto, né? De uma maneira fácil. Eles estão tirando a areia de ontem e depois vão dobrar e deixar o equipamento prontinho para abrir na praia na hora do vento e poder já inflar ele num procedimento que nós vamos estar mostrando. Quer dizer, de uma forma que não haja tanto perigo para terceiros, para as pessoas que estão ali perto observando. Quer dizer que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento o tempo inteiro. E não passar vergonha, às vezes, de ficar 1 hora desenroscando o espaguete de linhas que fica, né? Se você der bobeira, fica um verdadeiro espaguete. Aí você leva 1 hora. Se não tiver ajuda, você pode esquecer. Você tem que levar para casa, para desenroscar em casa, se não tiver alguém para te ajudar e você não tiver uma prática, um método para fazer, ok? O Davi está tirando o ar da pipa como ela tem pouca saída de ar justamente para flutuar fácil depois de ela ter caído na água, é um pouco difícil tirar, mas com um pouquinho de jeito você consegue eliminando o ar, sabe? Pelas bocas mesmo, pelas válvulas, né? E pelo fundo da pipa existe uma válvulazinha em todas elas, uma válvulazinha quase sempre atrás do velcro, e você abre e deixa vazar o ar, né? A água aqui é muito fria,
Então compensa usar um neoprene, até porque às vezes você pode perder a sua prancha numa situação um pouco mais distante da costa e ficar às vezes até mais tempo. Agora ele está vestindo o cinto ou o trapézio e o Davi está usando o modelo agora para pipa com o manete. Ele usa também eventualmente a barra, mas esse é o modelo para manete, né? Adaptado para o manete, essa peça frontal. A pipa já está sendo disposta na areia, numa posição contra vento já, e de preferência num dos cantos de janela, né? Num dos cantos da janela de voo da pipa, né? A Madalena está pondo um pouco de areia na ponta da pipa e fechando a válvula de escape de ar, né? Que foi aberta quando eles dobraram a pipa. Aquele 1,5 kg de areia ou 2 que você põe na ponta da asa já é suficiente para manter a pipa estabilizada no chão. Se você escolher um ponto bom de vento, ela vai ficar estabilizada até você desenrolar as linhas, que é o que o Davi está fazendo agora. E ele está desenrolando da mesma forma que ele enrolou, quer dizer, no sentido inverso exato, pegando da mesma forma na barra e no enrolador. Dessa forma ele vai ter mais facilidade de inflar a pipa sem enrosco de nenhum tipo, né? Sempre que você puder ter um assistente para te ajudar na utilização do seu equipamento, é legal, sabe? Os amigos mesmo que têm um pouco mais de experiência do que você podem te ajudar. Ela já está inflando, ela já está tomando ar pelas válvulas e daqui a pouco ela já está com o aerofólio definido. Ainda não está, você vê que ela ainda tem trechos desinflados, mas já está praticamente pronta. Você vê, na primeira inflada, ela já em segundos já tomou a forma. Davi já está manobrando a pipa, né? Dando seu voinho, experimentando a condição. O vento está coisa de 10 nós, talvez um pouquinho mais, 12. E coisa de 20 km por hora, 18. E tá muito gostoso, ele tá usando uma pipa 12, daria até para estar usando uma um pouco menor, mas a 12 vai muito bem nessa condição. Madalena tá fixando o lash, a segurança da prancha no cinto. A gente recomenda que se prenda no cinto, é melhor do que nos pés, acaba dando menos enrosco, sabe, na hora que você tá sem a tua prancha na água. Ok, você vê que com a pipa presa no trapézio, você consegue com uma mão só controlar a pipa e com a outra mão você carrega a prancha. Porque você, com o apoio do trapézio, cria a segunda mão para pilotar a pipa. E o piloto tem condição de se ajeitar, entrar um pouco mais para dentro da arrebentação para poder sair numa andada. Para as primeiras vezes é mais interessante escolher uma lagoa, um lugar sem ondas. Mas mesmo com as ondas é relativamente tranquilo sair. Ok, o Davi já partiu. Para começar é interessante um vento fraco, um vento de no máximo 20 km por hora. E começar com uma pipa menor, começar com uma pipa pequena, que você possa estar utilizando até com manete no começo e depois passar para a barra, né? É uma forma de entender o voo da asa, o voo da pipa, né? Quando o vento não está tão forte, o piloto, o surfista, ele pode energizar o movimento dele fazendo um sobe e desce com a pipa no meio da janela de voo
E com isso ele energiza, ele cria uma resultante de tração muito maior. Olha, numa queda, se você não se desajeitou, você sai dali mesmo, sem precisar se desvincular da prancha, se você já tem controle da pista. Speak to me of summer, long winters longer than time can remember. Setting above all the roads to travel on in old accustomed ways. I still remember the talks by the water, the proud sons and daughters that knew the knowledge of the land. Tá voltando de um bordo, ó, vai em sentido contrário. Long winters longer than time can remember. Setting above all the roads to travel on in old accustomed ways. I still remember the talks by the water, the proud sons and daughters that knew the knowledge of the land. Knowledge higher than the land. Davi vem pegando velocidade, vamos ver o que ele vem fazer, passando bem perto, na beira mesmo da água. Controle total. Inverteu a base e o movimento. Bem legal. Loneliness is a power that we possess to give or take away forever. All I know can be shown by your acceptance of the facts. Davi está terminando a andada. Então a primeira preocupação é a pipa, em segundo plano a prancha, né? And it's easy to say that this is all confusion. Importante falar um pouquinho sobre a condição meteorológica predominante na costa brasileira e basicamente com um fenômeno parecido ocorrendo em toda a costa oceânica, que é o fenômeno de advecção marítima, que pelo aquecimento do território, dos continentes durante o dia, gera uma diminuição da pressão e um movimento de vento do mar para a terra, que a gente chama normalmente de vento maral ou brisa do mar, né, que ocorre em praticamente todo tipo de mar, todo tipo de oceano, nas costas. Então você tem durante o dia um ar mais frio que entra do mar, que está sobre o mar, que é uma superfície muito homogênea de temperatura, para dentro do continente, que está mais aquecido e está perdendo pressão. Quer dizer, o ar sobre o continente está subindo e está abrindo espaço para um ar mais frio e homogêneo que vem do oceano para dentro do continente. À noite acontece o fenômeno inverso. O mar continua com uma temperatura muito constante, ele oscila poucos graus, 1 grau, 2 graus, né? Demora muito tempo para perder ou ganhar a temperatura. Já o continente começa a entardecer e a terra já começa a se resfriar rapidamente. E esse resfriamento sobre o continente faz com que o ar também volte a descer sobre o continente e se espalhar correndo de volta para o mar, no vento terral, e que os surfistas tanto gostam, que acontece pela parte da manhã, porque esse vento bate contra as ondas e faz com que elas se formem de uma maneira
melhor, formem paredes melhores de serem exploradas pelos surfistas, né? Para o kitesurfer, esse vento terral quase sempre não é tão legal e é muito fraco. Normalmente esse vento terral para de acontecer lá para as 10, 11 horas da manhã, às vezes mais cedo, depende da época do ano. E você começa a ter o maral entrando, o vento maral. E esse vento maral tem sempre um pico, ele tem uma hora do pico que oscila entre 2 e 3 da tarde, mais ou menos, esse pico desse vento. Isso varia de um lugar para outro, mas aqui na nossa costa brasileira a coisa funciona mais ou menos assim. Tá achando disso aí, Tá Jerônimo? achando alucinante, gente? É mesmo, cara? Ilha comprida, sozinhos. 74 quilômetros de areia. Não é Praia deserta, só pra gente. E a pipinha, o que você acha dessa pipa? Essa pipa é maravilhosa. A pipa da Sol é a melhor, meu. Sem dúvida. Olha lá. Totalmente estável. Não precisava fazer nada. Deixa ela voar. O Davi está saindo para fazer uma simulação de situação em que você deixa a pipa ir para a água, ok? Ele vai deixar propositadamente, vai mostrar uma característica muito boa das pipas da Sol, que é essa capacidade de redecolagem a partir da água. Quer dizer, é muito fácil e a pipa, por ter um tecido de zero porosidade e pelo sistema de construção dela, ela demora bastante tempo até começar a pegar um pouco de água por dentro. Ele vai novamente deixar a pipa descer, desceu já. Está na água, na arrebentação. Ele vai reinflá-la agora. Ok, a pipa já está na água, já está ali há quase 1 minuto na água. Você vê que ela não pegou água por dentro, ele só puxa e ela vai redecolar muito facilmente. Depois que ela está no ar, o piloto pode usar o chacoalhar da barra para soltar um pouco da água da pipa, ok? Ela vai logo secar, mas uma boa chacoalhada na pipa ajuda ela a se inflar novamente. Ok, o Davi vai inflar ela agora pelo bordo de fuga. Uma inflada pelo bordo de fuga, ela vai inflar, pronto, virou de lado, agora ele consegue inflar lá de frente novamente. Quer dizer, a capacidade de manobrabilidade de uma pipa do tipo foil, do tipo mini parapente, vamos assim dizer, é muito grande. Quer dizer, ela tem a vantagem de poder ter o bordo de fuga controlado e com isso uma reinflada mais fácil, mesmo que ela caia com o bordo de ataque, ou seja, a frente da pipa voltada para baixo da água ou da terra ou da areia. Eu queria falar um pouco sobre a janela de voo da pipa, tá? Se você imaginar um olho aberto, esse olho mais ou menos equivaleria à janela da pipa. Eu vou descrever aqui, ó. Tô de um lado da janela no fim, vou inverter a pipa e vou correr pro outro lado da janela. É mais ou menos uma coisa desse jeito. Se você tem um vento vindo daqui, aquele olho que eu falava, ele está mais ou menos aqui. O piloto está aqui, então a pipa vem quase até esse limite e quase até esse limite. Quanto maior for a performance da pipa, maior vai ser esse olho, maior vai ser a abertura dessa janela. Quanto melhor a aerodinâmica dela. E quanto mais nos cantos da janela ela chegar, melhor ela vai te possibilitar de conseguir uma orçada. Ou seja, vai te possibilitar de andar contra o vento, fazendo um zigue-zague como o dos veleiros, ok? Explorando esse setor, por exemplo, da janela ou esse setor da janela, né?
Então, no meio da janela você tem muita energia, principalmente se você põe velocidade na pipa. E nos cantos da janela e aqui em cima, muito menos pressão. Quer dizer, então para você andar com a sua prancha e se locomover de um lugar para outro, você tem que estar com a tua pipa ou num canto lateral, se você tem que andar e ela já te ajuda a andar, te tira até um pouco do peso do corpo, ou então você leva ela em cima da sua cabeça para poder se transportar de um lugar para outro até onde você vai iniciar a utilização. Uma vez que você esteja pronto, com a alça no pé, pronto para iniciar um velejo, uma andada, aí sim você pode fazer essa pipa trafegar da parte superior da janela numa diagonal. Essa diagonal vai iniciar o processo de tracionamento que vai te puxar para o surf. Ok, outra simulação de pane. A pipa está na água, está toda torcida, mas o piloto vai conseguir fazer com que uma das asas comece a pegar ar, aí a outra automaticamente se abre também, e ele vai inflar pelas linhas de freio da pipa, pelas linhas do bordo de fuga. Inflou, soltou, ela já sai em voo positivo. As I see every day in me, I can also show it you and you may follow. Setting up all the roads to travel on in old accustomed ways. I still remember the talks by the water, the proud sons and daughters that knew the love. Muito bom, Davi. Spoke to me in sweet accustomed ways. O leste de segurança, para fazer uma pipa baixar em emergência, ele pode estar preso no cinto do piloto ou preso também no pulso do piloto, né? É legal um sistema de ejeção, além do leste, um sistema de ejeção da pipa. Se você realmente precisar se desvincular da pipa, a pipa vai embora e você se garante. Além do leste servir na segurança do piloto que se perdeu porque caiu por algum motivo, automaticamente a pipa vai descer puxada pelo bordo de fuga. Mas tem uma dupla utilização do leste, Madalena está mostrando, que dá para pilotar um pouco a asa usando o final do leste, a corda do leste. Quer dizer, de forma que você, numa turbulência, onde a pipa tenta avançar e você não chegou dentro do ponto de partida, você tem condição de estar pilotando a pipa pelo bordo de fuga. Agora a Madalena está demonstrando uma outra característica das pipas da Sol, que é a dupla regulagem de bordo de ataque. Ou seja, se você saiu para velejar e o vento aumentou muito, você fica o que nós chamamos de overpower. Daí você solta a primeira alça e fica apoiado na segunda alça, que mantém a pipa bastante mais acelerada, com um ângulo de ataque bem menor.
Se o vento volta a baixar, você volta à posição normal do trapézio. E Davi demonstrando o sistema de segurança do leste, no caso de você estar numa situação que você tenha que botar a pipa no chão em emergência, ou você caiu, está no meio do velejo e caiu. O que vai acontecer? A pipa, por segurança, deve voltar para uma situação onde ela não te tracione mais. Então, o bordo de fuga vai ficar acionado pelo leste e a pipa vai voltar para o chão. Se a pipa tem twists, veja que você pode tirar a torção ou o twist dando voltas com ela, né? Dando voltas sobre o eixo. Ok, na hora de acabar com a brincadeira, você tem duas opções. Uma é usar o leash e frear a pipa até ela voltar. A outra, contando com o auxiliar, é voar a pipa até o limite da janela e pedir para o auxiliar segurar a ponta da pipa. Ele segurando a ponta da pipa, ele deixa ela correr em direção ao vento e coloca um pouquinho de areia ou algum peso, ou então segura até você chegar enrolando a linha. Na hora de guardar, veja, procure dispor as linhas de forma que você, no desenrolar, tenha a mesma sequência reversa, ok? Então, um enrolamento correto das linhas vai te facilitar a vida quando você for reutilizar a pipa. Enrolar bem enroladinho até o fim, depois utilizar o próprio leste como elemento de fixação das linhas. Com isso você já mantém a coisa relativamente organizada para a próxima utilização. Você deve em seguida dispor as linhas sobre o velame, abrir as válvulas para que o ar interno possa sair conforme você for dobrando. A válvula possui um tecidinho interno que você põe para fora para que o velcro não fique colando e atrapalhe a sua dobragem. Usar o vento para te ajudar a dobrar a pipa. Às vezes um carro pode servir de anteparo, um poste pode servir de anteparo, e agora o Davi está mostrando como dobrar a pipa em duas. Dessa maneira você fica com as duas pontas da pipa livres para que o ar saia, não é? E dessa forma você pode enrolar a pipa sobre a barra. E o ar vai saindo pela válvula da ponta que você deixou aberta. Se você tentar tirar todo o ar sem abrir a válvula e tiver com muita pressa, você vai forçar as costuras da pipa. Então é uma coisa para fazer com bastante calma e com jeito, para que você não force costuras e tecidos sem necessidade. Quando você chegar na sua casa, se a pipa estiver molhada, você deve dispor num local sombreado para ela secar legal e depois você poder bater areia e guardá-la novamente. As nossas mochilas da Sol vêm com um fundo que abre e tem uma telinha, né? Então ela consegue perder um pouco da umidade depois na própria sacola. Não é bom guardar uma pipa molhada por muitos dias, ela vai mofar e esse tecido vai deteriorar. Também não é bom deixar uma pipa exposta no sol sem estar utilizando, porque você está jogando vida útil do teu brinquedo fora. Acabou de usar, guarda ela e tira do sol se possível. Põe na mochilinha. If the moment of glory is over before it's begun, if the dream is won, though everything is lost, we will pay the price, but we will not
just as clear.